Muito bem, voltamos para o bloco de número 6. Estamos falando sobre contratos de planos de saúde e eu quero só retomar aqui alguns aspectos que eu falei no bloco anterior para continuarmos com a nossa aula. Então, nós estamos falando sobre tipos de cobertura contratual de plano de saúde. O primeiro tipo que nós estamos trabalhando é este integral do plano referência, que está lá no artigo 10 da Lei 9656 de 98, e eu quero ler novamente com vocês. Está aqui, ó. Então, você percebe que aparece aqui a expressão plano referência. Então, esse plano referência, conforme eu falei para vocês, é a cobertura mínima de tratamento. Cobertura mínima. Todas as operadoras de planos de saúde têm que oferecer uma cobertura mínima. Professor, qual que é essa cobertura mínima? Ela já está bem aqui, ó. Toda doença que estiver no CID, olha lá, tá? Toda doença que estiver no CID tem que ter cobertura mínima. Então vamos colocar aqui o seguinte, ó. Vamos colocar aqui o seguinte, ó. Tá? O que é a cobertura mínima? Então, segundo o artigo 10 da Lei número 9656 de 98, a operadora é obrigada a cobrir, né, o tratamento de todas as doenças, que estão elencadas no CID, e agora nós estamos no CID 11, ou na Organização Mundial da Saúde. Aí ficava aquela discussão, por isso que eu falo, quando a gente entende de um assunto, quando a gente acaba sendo especialista de um assunto, né, quando vocês estão adquirindo esse conhecimento aqui no curso, né, então vocês já passam a ser especialista em direito, em direito da saúde. Por quê? Porque você está fazendo esse curso de aprofundamento, Okay? Então, vocês têm o que nós chamamos de conhecimento notório, né? Saber notório sobre esse assunto de direito da saúde. Muito bem. Então, veja, quando você... E aí, claro, você estará apto a atuar aí na sua... nesse nicho de mercado que é importante. Você pode passar a oferecer esse novo nicho de mercado aí para vocês, para os seus clientes aí no escritório. Então, veja, quando você recebe o contrato do seu cliente, você já sabe que a cobertura tem que ser de todas as doenças que estão classificadas no CID. Aí eu vou dar o seguinte exemplo. Quando você tiver, vamos dizer assim, na época da pandemia, isso que eu queria falar, acabei esquecendo, lembrei agora. Na época da pandemia, ficou aquela discussão se a operadora era obrigada ou não a cobrir tratamento de Covid. Parênteses, né? Covid não tem um tratamento, mas enfim. Toda a cobertura de assistência à saúde sobre a Covid, a operadora era obrigada a cobrir, sempre foi. Por quê? Porque a Covid sempre esteve na classificação tanto do CID quanto da Organização Mundial da Saúde. É isso que precisa levar para o juiz. Muitas vezes eu levo isso nas minhas peças processuais, nas minhas ações judiciais, e eu sempre mostro para o juiz. Excelência, nós estamos aqui diante do artigo 10. Então, a operadora é obrigada a cobrir o tratamento de todas as doenças que estão enumeradas, elencadas no CID, ou na Organização Mundial da Saúde, que é exatamente o que trata aqui, né, o artigo 10 da Lei 9656 de 98. E aí ele coloca, ó, aí ele coloca aqui, isso é importante, né, de saúde estabelecendo exigências mínimas, inclusive no artigo 12. Então vamos voltar aqui. E o artigo 12? Então vamos colocar aqui, peraí, artigo 12 para você anotar aí também. Artigo 12 da Lei número 9656 de 98.
a operadora de plano de saúde é obrigada a cobrir o tratamento, note aí, o tratamento de doenças oncológicas, que é o que dispõe o artigo 12. Nós vamos falar sobre negativa de tratamento de doenças oncológicas. E é importante você saber que ele nem fala, a lei nem fala de medicamento de alto custo. Às vezes meus alunos falam assim, professor, mas o medicamento de alto custo, como é que fica? Não importa, não importa se ele seja um medicamento de alto custo, de baixo custo, a operadora é obrigada a cobrir o tratamento. Inclusive, aqui a gente tem uma diferença, por quê? Porque o tratamento oncológico, principalmente domiciliar, tá? Vou até colocar aqui para você anotar aí, inclusive, ó, inclusive, tratamento oncológico domiciliar, tá? Domiciliar. Para você observar, né, que a própria lei dispõe que tratamento tratamento domiciliar, tá? Outras doenças não é obrigado, exceto o home care. A gente vai ver isso a cada passo para você poder entender bem, né? Porque as duas primeiras aulas, são para situar vocês, para contextualizar esse nicho que eu tenho certeza que vai ajudá-los a ampliar o faturamento do seu escritório. Tenho certeza absoluta. Embora o professor aqui só atua na área de direito médico e da saúde, aí os meus 30 anos de advocacia são voltados para a área do direito médico e da saúde. Muito bem, eu tenho uma vaidade de saber que hoje praticamente todas as comissões de OAB, de direito médico, de biodireito, da bioética, foram ex-alunos meus. E aí eu fico muito vaidoso de saber, né, que eu fui talvez o primeiro professor ou um dos primeiros professores a trazer cursos de direito médico e da saúde, e aí acabou disseminando. Eu fiquei muito contente com isso. Muito bem. Então, a partir daí, agora, né, nós temos aqui, vamos ver, o artigo 10, e aí o segundo tipo que nós temos é o integral por segmentação. Integral por segmentação. Cuidado, agora não é mais o plano referência. Ele é um plano integral por segmentação, que eu posso fechar um contrato de cobertura ambulatorial, hospitalar com obstetrícia, hospitalar sem obstetrícia, né, e referência, que é o plano referência, se eu quiser. Ou, né, não coloquei aqui, mas você pode colocar aqui também odontológico. Odontológico. Ok? Então a gente pode até colocar aqui, deixa eu colocar aqui para a gente poder trabalhar com isso aqui. Ó. Tá? Vamos lá. Você pode colocar aqui planos de saúde. Então, cobertura. Tá? Você pode colocar ambulatorial, mais ambulatorial, mais ambulatorial e hospitalar, mais ambulatorial, hospitalar e obstétrico, obstétrico, ok? Ou, né? Ou você pode contratar o odontológico também. Você que opta em saber o que você vai contratar. Agora tem que tomar muito cuidado. Por quê? Porque se você não tiver o contrato na mão, você pode cair num risco. Por quê? Eu vou desenvolver com vocês aqui o que cada plano tem. Eu tinha colocado aqui, deixa eu só voltar. Eu vou colocar o que cada plano tem, porque eu tinha falado do artigo 12 da Lei 9656 de 98, e aí eu trouxe aqui para vocês o texto da lei. Tá? Ó, são facultadas a oferta, tá? Então,
quando eu estou falando de oferta, são facultadas à oferta, tá? Então, a oferta é no sentido de descontos, ou no sentido de ofertar determinados planos, plano ambulatorial, hospitalar, a contratação e a vigência de produtos de que tratam o inciso 1º e parágrafo 1º do artigo desta lei. Tudo isso aqui, inciso 1º, artigo, parágrafo 1º da lei, diz respeito a quê? A assistência à saúde. Assistência à saúde. Deixa eu só falar uma coisa para vocês. Numa linguagem atual, nós não falamos assistência médica. Por que nós não falamos assistência médica? Porque a assistência à saúde não é só médica. Eu tenho outros profissionais, eu tenho enfermeira, eu tenho técnico de enfermagem, eu tenho a técnica de enfermagem, eu tenho fisioterapeuta, eu tenho o TO, que é o terapeuta ocupacional. Então, eu não falo na assistência médica. Hoje, numa linguagem mais ampla, nós falamos em assistência à saúde. Assistência à saúde. Tá? Então, o inciso 1º e o parágrafo 1º do artigo 1º desta lei, você pode substituir dizendo, nós podemos ler assim: são facultadas a oferta, a contratação e a vigência dos produtos de que tratam a assistência à saúde nas segmentações previstas nos incisos 1 a 4º deste artigo, que é artigo do artigo 12, a gente vai ver cada um desses incisos, tá? Porque aí eu já vou para a parte prática, então essa parte introdutória é mais para contextualizar vocês. Respeitadas as amplitudes de cobertura definida no plano de referência, então eu já sei que é tudo que está no CID ou na Organização Mundial da Saúde, segundo as exigências mínimas de... E aí ele vai dizer, olha, no caso de tratamento oncológico eu tenho exigência mínima. Ele fala assim, professor, mas e quais são os direitos da operadora? Se você pegar aí o artigo 10 da Lei 9.656 de 98, você vai ver que tem 10 incisos. A operadora de plano de saúde não é obrigada a cobrir, por exemplo, inseminação artificial. Tratamento de enjuvenescimento não é obrigado. Então, ali tem as regras do que ela não é obrigada a oferecer. Eu sempre falo para vocês que o que eu coloco é o que está no STJ. Tá? O STJ dispõe de uma forma diversa do que eu estou explicando aqui, mas isso serve para você fazer a tese, porque isso não foi levado ainda. Quer dizer, não foi, eu levo isso, essa discussão do artigo 10 da Lei 9.656 de 98, e nenhum juiz falou desse posicionamento do STJ. O STJ também nunca discutiu o artigo 10, que é o seguinte: o STJ entende que a operadora do plano de saúde pode escolher quais são as doenças ou não que podem ser tratadas. Escolhidas as doenças, ele não pode estabelecer a forma, um modo de tratamento dessas doenças. Foi isso que ele discutiu. Meu posicionamento com base no artigo 10 da Lei 9.656 de 98. A operadora de plano de saúde é obrigada a cobrir todo o tratamento do plano referência, que são todas as doenças que estão catalogadas no CID-11 ou na Organização Mundial da Saúde, que é o plano referência. Tá? Então, eu entendo que essa cobertura é mínima, exceto aquelas coberturas que estão no artigo 10 e seus incisos, porque aí o artigo 10 e os incisos são de exclusão. No nosso caso aqui do artigo 12, tá, da Lei 9.656 de 98, ele fala, inclusive, né, das exigências mínimas. O próprio artigo 12, ele traz o artigo 10, que fala do plano referência. Tá? O grande problema é que nas discussões do STJ não se fala sobre plano referência. Mas assim, não, cobertura, a doença está catalogada, nem fala que a doença está catalogada, diz assim, o médico assistente, né? Quem é o médico assistente? Aquele médico que assiste o
paciente, né, médico assistente, não tem aquela diferença de médico assistente e médico titular. O médico assistente é aquele médico que trata o paciente. O médico assistente é aquele médico que assiste o paciente. Então, assim, o médico assistente é quem deve prescrever o tratamento. Então, um dos documentos que nós juntamos nessas ações é a prescrição do médico, o relatório do médico solicitando o tratamento, ok? Muito bem, vamos então para o próximo bloco, já caminhando aqui, né, para finalizar os nossos estudos sobre essa aula de número 1, sobre contratos de planos de saúde. Vamos lá.